Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal é Encontro com Cristo. Nesta tarde abençoada que Deus nos proporcionou, nós vamos trazer mais uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. E hoje eu quero falar a respeito da principal causa da queda de Salomão. Qual foi a causa principal que causou a queda de Salomão? Porque há muitas pessoas, uns dizem que foi a idolatria, outros dizem que foram as mulheres, e nós vamos, daqui a pouquinho, estar lendo aqui em Primeira Crônicas, né? E o versículo de número 11 e o versículo de número 12 para deixar para a nossa meditação. E nesses dois versículos nós estaremos falando a respeito do que foi a causa principal da queda de Salomão. O que causou, né, a queda de Salomão, a principal coisa. Este homem tão sábio, este homem que o próprio Jesus disse que ele foi o mais sábio e que além dele não existiria nenhum homem mais sábio do que ele. Então, mas nós vamos ver o motivo principal que causou, né, o fracasso de Salomão, que causou a queda de Salomão. Então, eu quero pedir a todos vocês que fiquem até o final do vídeo, assistindo o nosso vídeo, ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero já ler, deixar para a nossa meditação no capítulo 1 de Crônicas, capítulo 1, no livro de 2 Crônicas, e o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim, capítulo 1 de 2 Crônicas, versículo 11 e 12 diz assim, então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem. Preste bem atenção nisso aqui. Nem a morte dos que te aborrecem. Nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti e nem depois de ti tal não haverá. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra, aqui no capítulo 1 de 2 Crônicas, e o versículo de número 11 e o versículo de número 12. O que nos mostra a palavra de Deus, aqui onde nós lemos, no versículo 11 e 12, foi que Salomão, certa feita, quando ele se assenta no trono após a morte do seu pai Davi, uma das coisas que nos chama a atenção é que Deus apareceu a Salomão assim que ele se assenta no trono, nos primeiros dias. Então o Senhor, ele aparece a Salomão em sonhos, né? E quando ele aparece para Salomão, aí ele pede a Salomão que faça algum pedido a ele. E Salomão, ele surpreende ao Senhor com o pedido que ele faz. Diz aqui os versículos que nós lemos que ele tinha tantas coisas para pedir ao Senhor, riquezas, né? A derrota dos inimigos, longos anos de vida,
Mas Salomão, ele pede e surpreende ao Senhor com a sua petição, porque ele pede agora sabedoria. Ele pede sabedoria para saber lidar com aquele tão grande povo que era o povo de Israel, ao qual ficou sob os cuidados do rei Salomão. Quando nós olhamos para o texto, aqui, quando o Senhor, ele pede ao Senhor sabedoria, no capítulo 1 de 2 Crônicas e o versículo 11, o que me chama a atenção no versículo 11 é a seguinte palavra que está dentro do versículo aqui no um dos últimos versos, que diz assim: nem a morte dos que te aborrecem. Então quer dizer, naquele momento que o Senhor apareceu para Salomão, ele pede sabedoria ao Senhor e ele não pede jamais a morte de nenhuma pessoa. Ele não pede. E isso alegra o coração de Deus. Mas nós vamos ver que uma pessoa que às vezes ela é chamada por Deus, ela tem que tomar cuidado, porque de um momento para o outro ele pode colocar tudo a perder, tudo aquilo que Deus o prometeu, tudo aquilo que Deus quer dar a esta pessoa, pode ser tudo isolado de uma hora por outra. E o que me chama a atenção, que o Senhor, ele dá realmente a Salomão sabedoria. Quando ele dá a Salomão sabedoria, nós podemos colocar aqui em pauta pelo menos duas coisas maravilhosas agora, que Salomão, como homem de Deus, ele tinha quando ele se assenta no trono para reinar em Israel. A primeira coisa é algo que eu considero a coisa principal. Ele recebeu a unção do Senhor através do sacerdote para reinar sobre Israel no lugar de seu pai Davi. Então, a primeira coisa e a mais importante, ele recebe a unção de rei, a unção de Deus, a capacitação para que ele pudesse, então, agora exercer um bom reinado. Mas o que nos chama a atenção é que quando o Senhor aparece para testar a Salomão, onde nós lemos no versículo 11 e 12, então Salomão ele não faz pedido de prejudicar nenhuma pessoa, nenhum dos seus inimigos, nenhuma daquelas pessoas que ele tinha alguma mágoa, um tipo de coisa assim. E isso encanta o coração de Deus. E Deus o dá sabedoria. Então, Salomão agora tanto passa a ser um homem ungido por Deus, como também passa a ser o homem mais sábio, diz a história bíblica. Mas o que eu quero dizer com isso? E qual foi a principal causa da queda deste rei tão sábio, este rei por nome de Salomão? Será que foi as mulheres? Será que foi a idolatria? Então, nós iremos ver. Pois se aqui no versículo 11, ele não pede em momento algum a derrota dos seus inimigos, ele disse aqui, o Senhor, nem a morte dos que te aborrecem. Salomão não pediu, nem a morte dos que aborrecia a ele não pediu ao Senhor. Ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu longos dias de vida, nada disso ele pede. Ele não pediu ali riquezas, não. Ele pede sabedoria. Mas, e agora, Salomão, ele recebe
tanto a sabedoria como ele também já tinha recebido a unção de Deus. E agora que nós precisamos de prestar atenção é o que vai acontecer após Salomão ele se assentar no trono que foi de seu pai Davi. O que acontece? Nós vamos agora voltar um pouco atrás e vamos ver aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, e o versículo de número 12 adiante. Então, capítulo 2, no livro de 1 Reis, e o versículo de número 12 adiante. Você vai contemplar uma passagem bíblica que você vai ver que quando Salomão ele acaba de se assentar no trono, após ter recebido a unção de Deus, ele, após ter recebido a sabedoria de Deus, então o próximo passo, o primeiro passo negativo que Salomão ele dá é o de matar 3 pessoas logo em seguida, logo após receber a unção e logo após receber a sabedoria, aonde nós lemos. E ele, no momento que ele recebe a sabedoria, ele não esboça nenhum sentimento ali de mágoa, porque ele não pede em momento algum a morte daqueles que o aborrecia, dos seus inimigos. Ele não pede, mas isso estava guardado no seu coração. E o que nos chama a atenção aqui agora, que a mágoa estava guardada dentro do coração de Salomão, mas ele não tinha colocado-se, ele não expôs essa mágoa que ele tinha dentro do seu coração. E Deus, pela sua bondade, ele concede a Salomão tanto a unção, quanto também a sabedoria. Mas a Bíblia diz que quando ele se assenta no trono, no capítulo de número 2, de 1 Reis, e versículo 12, então ele mata Adonias, seu irmão, ele mata Joabe, um dos generais, e ele mata Simei. Então, 3 homens de uma vez. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós prestamos atenção na palavra do Senhor, então, às vezes nós imaginamos que Salomão, depois de muitos anos à frente, ele começa, depois dele se assentar no trono, ele começa a ter várias mulheres. E nós imaginamos e que através destas mulheres, ele começa a cometer os atos de idolatria. E nós começamos a entender, porque a nossa mente é muito rápida para tentar raciocinar, e nós começamos a entender que lá na frente, quando Salomão arruma as mulheres e entra para a idolatria, é que começa agora o problema espiritual com Salomão. Mas, na verdade, o problema espiritual surge na vida de Salomão. Então, lá no início, quando ele toma conta, ele toma posse agora do trono, a Bíblia disse que ele mata 3 pessoas de uma vez, e principalmente um dos seus irmãos. E sendo assim, seria impossível um homem que o Espírito Santo veio sobre ele através da unção, porque o Espírito Santo ele viria sobre, lá no Velho Testamento, sobre os reis, sacerdotes, profetas e juízes. Sendo assim, o Espírito Santo, na unção que Salomão recebeu de rei, para se assentar no trono, o Espírito Santo tomou posse de Salomão. E Salomão, até o ponto de pedir sabedoria para o Senhor, o Espírito Santo estava com Salomão. Mas a partir do momento que Salomão, ele disse para Deus
e não pede para Deus a vingança de nenhuma pessoa que ele tinha mágoa, e não pede riqueza, e não pede dias longos na sua vida. Então, que o Senhor concede a ele a sabedoria. Então, o primeiro ponto que nós observamos é que ele comete uma atrocidade das maiores que nós vamos ver no reinado dele. Ele faz o que? Ele mata 3 homens de uma vez, e principalmente o seu irmão. E quando ele faz este feito tão terrível, é lógico, se nós somos leitores da Bíblia, nós logo entendemos que o Espírito Santo afastou. O que eu quero dizer para você, que Salomão ele tinha 2 coisas maravilhosas. A primeira e principal era a unção de Deus, era o Espírito Santo. A segunda coisa era a sabedoria. Mas o que me chama a atenção é que após ele sentar no trono, e após ele matar, tirar a vida dessas 3 pessoas, principalmente a vida do teu irmão, o Espírito Santo sai da vida de Salomão. A unção que havia na vida de Salomão, ela é retirada de Salomão. Por quê? Porque um assassino, uma pessoa que comete assassinato, não pode o Espírito Santo continuar permanecendo na vida dele. Então, Salomão, ele perde a credibilidade. Então, o Espírito Santo e a unção sai, retira de Salomão. A partir daí, quando você vai acompanhar a história de Salomão, você vai ver agora. Ele agora sem a unção de Deus, somente com a sabedoria. Então, ele não poderia trilhar os caminhos certos da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu permanecer andando nos caminhos do Senhor, em conformidade com que o Senhor tinha desejo que ele andasse. Por quê? Aí você vai ver que o próximo passo após a morte desses 3 homens, você vai ver que aí ele já vai também casar-se com a filha de Faraó. E depois ele vai arrumar mais mulheres, e daí por diante. E quando você observa na palavra de Deus, ele não conseguiu, a partir do momento que ele comete essa atrocidade de matar as 3 pessoas, ter um direcionamento certo. Por que ele não consegue? Porque agora a unção e o Espírito Santo retira de Salomão. E agora fica na vida de Salomão a sabedoria. O que nós mais estamos observando nos últimos dias e vendo, e nós aprendemos aqui, a maioria das pessoas hoje, nos dias atuais, no mundo espiritual, a maioria, elas têm se preocupado em preservar a sabedoria. Um quer ser mais sábio do que o outro. Um que é mais sábio quer derrubar o outro. O outro tenta ser melhor do que o outro. Isso é porque eles estão almejando, buscando a sabedoria. Mas a sabedoria não é tudo na nossa vida. A sabedoria na nossa vida, como foi na vida de Salomão, ela só serve tanto para nós como servia para Salomão, se ela andasse em conjunto com o Espírito Santo de Deus e também com a unção que Deus o deu. Então, para os dias atuais, nós pegamos isso como exemplo, essa história de Salomão como exemplo, que não basta somente ter sabedoria. Hoje, sabedoria as pessoas adquirem, porque elas fazem teologia, as pessoas estudam em uma universidade, as pessoas se formam, elas se tornam sábias, mas pessoas que têm a sabedoria e a unção juntamente com a graça do Senhor é diferente, porque ela trilha os caminhos da verdade e da justiça, em momento algum ela vai cometer atrocidades que o rei Salomão cometeu, em matar 3 pessoas quando se assenta ao trono e muito menos casar com mulheres estranhas, que era proibido, mulheres de outras nações na época do rei Salomão. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que tomar isso como exemplo, que a principal causa da queda de Salomão não foi as mulheres, não foi
também a prostituição, ou seja, né, os adultérios que ele cometeu. Mas a principal causa da queda de Salomão foi a retirada do Espírito Santo, a retirada da unção após ele já iniciar o seu reinado cometendo homicídios. Porque Davi, quando ele teve o desejo, colocou o desejo de edificar a casa do Senhor, a primeira coisa que houve como repreensão a ele foi que ele era um homem sanguinário, que ele tinha tirado a vida de pessoas inocentes. Ele era um homem que ele não tinha dó nem piedade, ele matava por prazer. Então, quando você olha aqui na palavra do Senhor, então você vai ver que não existe, meus queridos irmãos, você dizer, nós vamos cometer um pecadinho, cometer mais um pecadinho, mais dois pecadinhos, a juntar um monte de pecadinho, a juntar um pecadão, e depois o Espírito Santo retirar de nós. É aí que está o problema. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é o primeiro pecadinho que a pessoa comete, a primeira atrocidade que a pessoa comete quando ela tem a unção, a graça e o Espírito Santo, é aí que o Espírito Santo de Deus se retira. E a pessoa às vezes até sobra, fica com a sabedoria, mas ela não consegue andar e nem permanecer até o fim nos caminhos do Senhor. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra para todos vocês nesta tarde abençoada desse dia de hoje. Se você aprendeu algo, se você gostou da palavra de Deus, nos ajude a estar firmando este canal este Encontro com Cristo. Eu sou o pastor Otomires Barbosa, precisando de nós, estamos aí para pregar em qualquer lugar, ensinar a palavra de Deus. E então eu deixo esta palavra para todos vocês e esteja escrevendo no nosso canal, meus queridos irmãos. Nós precisamos da ajuda de vocês para estar firmando este canal, vocês escrevendo no nosso canal. Nós temos que ter inscrito no nosso canal para estar estabilizando, firmando este canal. Então esteja, vocês que visualizar esse vídeo, vocês estejam nos ajudando. Nós precisamos, nós contamos com a ajuda de vocês. Eu tenho certeza que o coração de vocês, grande como é, Deus estará tocando e vocês estará também nos abençoando, né? Como nós também abençoamos a todos vocês através de orações, né? E de outras demais coisas. Então Deus abençoe a todos vocês e, permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Então Deus abençoe a todos no nome de Jesus.